doesn't look hopeful. But I think for the morale of the unit, we gotta do everything. And she is very popular. É, cerebração realmente piora muito o prognóstico. Yeah. She was one of us. We loved her. We worked with her. And now something's happened to her. It makes us feel guilty. It makes us feel angry. It scares the hell out of us. But we take care of her, and then we go on with our jobs. Yeah. You set the tone, Mark. You get the unit through this. I'm fine. Okay. Call me if anything happens. Anything at all. Dá um pause aí, E aí, Guilherme, o que tu achou desse conselho do Morgenstern pro Green? Cara, assim, acho que a gente tem muito achismo, né, assim, de tu olhar, assim, o paciente que tem cara de morredor, né, acho que todo mundo já viu isso, de tu, ou, putz, esse tem perspectiva, mas hoje em dia a gente tem alguns scores que ajudam a gente a pensar em prognosticar, e que nem o Vitor falou, né, dependendo aí do tamanho do AVC, pô, tu vai usar alguma escala ou outra para saber, 90% vai morrer, pô, ou acho que só no feeling é difícil. Eu tenho um caso que, né, pô, uma cesárea de reanimação, a mãe mais de 30 minutos em PCR, cara, a criança tá com 9 meses ficando de pé, nasceu parado. Então é foda, assim, eu acho que você bateu o martelo, é contexto, né, cara, não... Tu pegar dados isolados, assim, e cara, não adianta, né? Existem pacientes e pacientes. Aí tem os nossos preconceitos que a gente tem que evitar, ou pelo menos, assim, perceber que tá tendo pra... Acho que todo mundo tem algum tipo de preconceito. Você saber isso pra tentar botar do lado e falar, tá, isso daqui sou eu falando, né? Ou o quanto disso daqui é o mais isento possível. E às vezes, cara, trabalhando aí que nem eles estão com um colega, é muito difícil, né? Você fazer isolar o pessoal do profissional, ter os dogmas e não sei. Não, na verdade, o que eu tinha te perguntado era sobre o conselho do Morgenstern pro Greening. Tipo, você é o cara que vai dar o... Eu não estava perguntando sobre a prognosticação do doente. Não, porque ele fala ali, tipo, de meio que, vai, desliga, tu sabe que ela vai morrer, deixa. Em nenhum momento ele fala isso. Ele fala assim, Ele fala, será que a gente deveria... Mas eu acho que o que fica dessa discussão não é isso, entendeu? O que fica disso é a responsabilidade que o médico emergencista, né, ele tem pela sua equipe. Eu acho que o maior exemplo disso é no pré-hospitalar, né? Então, assim, todo mundo está olhando para você no que você está fazendo, bem ou mal, né? Claro que a gente tenta sempre deixar tudo horizontal, né? A gente procura trabalhar bem em equipe, mas no final das contas você é o médico, né? Então todo mundo vai querer saber como é que você está agindo, qual é o seu mindset naquele momento. Então você que dá o tom. Né? Uma coisa então... que eu curto mesmo é CRM, né? Era o Cockpit Resource Management, hoje em dia é Crisis Resource Management. Eu começo a minha aula na graduação falando de CRM, porque eu acho que é isso, né, cara? A gente, por mais que seja essa parte de somos equipe, você tem o team leader e ele tem que assumir um papel realmente de liderança, tem que ter a calma, controle, assertividade, né, cara? Não é hora de ficar passando a mão, usando meias palavras. Mas também, uma coisa que eu sempre falo, médico que grita tá errado, né? Aquela coisa de gritar, jogar pinça no chão.
Cara, não dá. Quanto mais você aumenta a temperatura da sala, daqui a pouco tá todo mundo gritando, parece umas galinhas choca dando com a cabeça, né? Tem que baixar. Óbvio que de vez em quando tem que ser um pouquinho mais incisivo e tal, mas é papel, concordo plenamente, cara. Isso é papel do emergencista, do líder de equipe, dar o tom do atendimento. Já aconteceu alguma situação como essa que você teve que chamar a responsabilidade para você, ou que você ou falaram para você assumir essa responsabilidade, que no caso você está vendo o chefe, né, falando com o residente-chefe assumindo uma responsabilidade de liderança na equipe frente a um momento difícil. Cara, né, quando eu começo a pensar assim na minha carreira da emergência, quando eu tava na faculdade, olhando retrospectivamente, assim, eu já gostava muito da emergência. Eu fazia o curso da emergência da USP enquanto tava no 5º ano, e quando eu tava fazendo, todo o final do capítulo tinha um fluxogramazinho. Agora, vamos cortar essa parte por causa de direitos autorais, mas eu peguei e imprimi os fluxogramas, botei a capa, encadernei e levei para o pronto-socorro, porque de tanto ver conduta errada, principalmente em PCR e tal, teve algumas que na época já eu comecei meio que puxar e tentar dar uma organizada. Assim, eu tive um N um pouco maior de PCR do que meus colegas e do que o normal, então tava um pouco mais acostumado também. Mas de começar a tentar organizar isso. E, cara, acho que isso não tem ninguém que trabalhe com emergência que não tenha passado por isso de ser, em algum momento, estar na posição de líder e ter que assumir isso, né? Vitor, Não, com certeza. Acho que é inerente à profissão. Não tem para onde fugir, não. Essa responsabilidade de líder de uma equipe que está conduzindo doentes críticos e que você precisa tomar decisões relativamente imediatas, relativamente rápidas, isso aí é todo dia. Eu acho que a minha impressão seria todo dia, se eu tiver que dizer quando que isso aconteceu. Tem um caso relativamente recente que me veio à cabeça quando você falou, é um clássico, né? É difícil você se diferenciar para enfermagem que o paciente que chegou relativamente bem, consciente, com 60 de nora, que precisa de volume, não é a mesma coisa do paciente que está com 40, rebaixado, insuficiência respiratória, que precisa entrar a nora agora. É meio difícil, às vezes, você manejar isso da demanda grande, de você conseguir fazer com a enfermagem, principalmente, eu diria, a entender que, ó, a minha prioridade agora, a nossa prioridade agora tem que ser essa. Isso acho que é o mais difícil da liderança em departamento de emergência, pelo menos na minha experiência pessoal. É você virar e você conseguir passar para o outro aquela demanda e aquilo que está te preocupando mais ativamente agora. Quando você tem uma enfermagem muito preparada, muito treinada em emergência, isso é progressivamente mais fácil. Só que quando você tem pouco entrosamento, ou quando você tem uma enfermagem que não tem tanta experiência e não tem tanto pós-graduação, não tem tanta formação extra em emergência, às vezes isso fica mais difícil. Então, acho que talvez algo que me lembra muito do You Set the Tone, eu acho que não é só uma questão de você ter que mostrar a liderança, você tem que agir de maneira e você tem que regular, organizar e mostrar a progressão do cuidado de como aquilo deve ser feito. Você lidera pelo exemplo, né? eu acho que esse é o ponto principal. Você lidera pelo exemplo. Então, essa parte do você dar o tom, né? É uma coisa que eu acho que a gente tem que levar todo mundo, né, para a nossa prática. Né? Você dá o tom e a gente, quando chegar nos nossos plantões, entender que a sua posição, acho que o Vitor entrou na Matrix aí, você chega no plantão e assim, tá todo mundo olhando realmente para você. Mas uma outra provocação que eu gosto muito dessa cena é você, né, se colocando no lugar do Green, né? Você achou justo do chefe do pronto-socorro jogar toda a responsabilidade para cima de você? Você já fez isso ou já fizeram isso com você, a gente que trabalha com residente, entendeu? Até que ponto isso é assédio moral, até que ponto isso não é assédio moral? E assim, claro que eu acho que isso mostra um crescimento e uma maturidade do personagem. Ele é o residente-chefe, então realmente ele já tem umas responsabilidades maiores, né? Mas assim, eu fico me perguntando
se fosse comigo, né, uma situação como essa, seria justo eu resolver isso sozinho enquanto residente, né? Claro que ele se mostra agora, eu acho que o Vitor foi abduzido mesmo. Foi, É claro que ele deu ruim de vez. E já era. É claro que ele se mostra sempre muito disponível, numa época que talvez nem tinha celular. Só me ligar e que eu tô aqui, qualquer coisa, né? Eles tinham um Mas, pager, assim, né? fica um pouco essa reflexão, talvez, assim, né? Não sei. Eu concordo contigo, cara. Médico residente, apesar de médico, ele precisa ter um adulto responsável, né? Ele tá em formação e faz parte, né? A responsabilidade é do responsável. Esse negócio de responsabilidade, acho que é um pouquinho difícil da gente entender, porque até que ponto a responsabilidade e o treinamento do residente pode superar a segurança do paciente. Acho que esse é o ponto principal aí que mais é o dia a dia da conduta. E esse é o argumento. O argumento em alguns hospitais com residência que eu passei, a minha impressão assim geral sobre residência é que existem dois principais tipos de assistentes. O assistente que se vê como um consultor, como se fosse uma interconsulta ao residente. Então, o residente ele é responsável por atender o seu próprio paciente e ele usa o assistente como uma forma de tirar uma dúvida de, isso e aquilo que você acha, ok. E existe o outro grupo de assistente que entende o residente, mas eu não queria usar o termo mão de obra, mas entende o residente como uma parte da equipe que é liderada por mim e que a responsabilidade primária de tomar a decisão é minha, como assistente, como médico especialista, como médico responsável pelo serviço. Então, que é o que eu acho que talvez valha mais porque garante mais segurança para o paciente. Você quer dar liberdade para o paciente? Tudo bem você tentar dar liberdade para o residente, mas eu também tenho a minha função de ficar de olho, de monitorizar, de cuidar, de ver o que o residente está fazendo e de supervisionar ele. Então, eu entendo mais como esse lado de que a responsabilidade final e a decisão final tem que ser minha e num ponto de vista de responsabilidade, eu que tenho que tomar as decisões de maneira mais efetiva. Até porque legalmente a responsabilidade é tua. Não, na verdade, no Mais ou residente a menos. responsabilidade é compartilhada, né? No residente a Responsabilidade é responsabilidade é compartilhada. compartilhada, porque eles são Porque ele médicos. é médico, né? Ele não é diferente de um interno, né? O interno não é médico. O residente é médico. Você está só sendo um supervisor. Ele está treinando, né? Ele talvez não possa ser processado, digamos assim, como imperícia, mas talvez como negligência e imprudência, com certeza. Né? E no caso, você que pode ser processada por imperícia, teoricamente, e obviamente negligência e imprudência também, uma vez que você já é o staff responsável. Mas eu acho, Vitor, que esse é um equilíbrio que é difícil de atingir, confesso para você. Depende muito do lugar que você está, então, assim, e depende muito do sistema que você trabalha, da qualidade dos residentes, né? Então, assim, e até do indivíduo específico do residente. Exatamente. O que funciona para um não necessariamente vai funcionar para o outro. Então a gente sabe, né? Tem gente que precisa ficar mais perto, tem gente que você pode soltar mais. Então, assim, cara, confesso para você que eu ainda estou à procura do modelo perfeito, entendeu? Eu sempre gostei de dar a maior liberdade para o residente que eu posso dar, porque eu gostaria que tivessem me dado essa liberdade quando eu era residente, entendeu? Então eu tento ser o staff que eu gostaria de ter sido.